Olá, mestre Marcelo Brigadeiro, uma honra aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você novamente. A gente fez uma entrevista mais ou menos uns 4 anos atrás, foi uma entrevista bem bacana. E o canal MMA Debate novamente se sente honrado em conversar com você. Mestre, eu sei que você que é um nome lendário, sempre ligado à luta livre, mas você começou no judô, depois você fez kung fu, kickboxing, enfim. Da gente entrar no mundo da luta livre, onde você virou um ícone. Fala um pouco pra gente, né, do seu envolvimento com essas artes marciais, judô, kung fu, kickboxing, antes de você entrar pra luta livre. Lembra aí pra gente quem foram os seus mestres, o tempo que você ficou dentro dessas modalidades, antes da gente falar sobre a luta livre. Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Primeiramente, o prazer é todo meu de estar novamente conversando contigo aí, com o pessoal que acompanha o MMA Debate. É um grande prazer mesmo, de verdade. E eu passei por várias modalidades e falo passei porque eu nunca levei a sério, né, antes de entrar na luta livre. Então, eu iniciei no judô, aí fui expulso por falta de disciplina depois de acho que 6, 7 meses. Aí fiz Kung Fu, fiz kickboxing, mas levando a sério mesmo, só depois que eu entrei na luta livre com 12 anos. Mestre, eu sei que mais ou menos por volta de 1994 você começou sua relação com a luta livre esportiva, onde você se tornou uma grande referência, um grande ícone. Conta um pouco pra gente, né? Qual que foi a reação que você teve ali nos primeiros dias, primeiras aulas, que fez com que você tivesse aquela vontade, pô, quero voltar pra. Ficava doido pra chegar o próximo dia da próxima aula, assim. O que a luta livre causou em você, que foi qual a sensação que a luta livre te trouxe, né? Você que já tinha feito outras modalidades, que fez com que você se apaixonasse pela luta livre esportiva? Então, irmão, é difícil eu dizer. Sabe que eu tô, acho que é 26 anos, né? Vou fazer 27 anos de luta livre esse ano. E até hoje eu tento me perguntar o que foi que me enfeitiçou na luta livre. E eu não consigo identificar algo em específico. Eu não sei, cara. É uma dessas coisas que a gente só sente, não explica. Eu sei que o primeiro dia que eu assisti a primeira aula eu nem fiz, eu só fui assistir. E eu já sabia que era aquilo que eu queria pra mim. No momento que eu vi, que eu assisti aquela aula, falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Mestre, quando você começou na luta livre esportiva, ali em 1994, mais ou menos, quem que eram as grandes referências, né, os grandes ídolos que você tinha dentro da luta livre? Cara, as referências que existiam na época eram as que até hoje são os que nós chamamos dos grandes mestres da luta livre, né? Era o mestre Eugênio Tadeu e o mestre Hugo Duarte. Eles eram as grandes referências que nós tínhamos ali quando eu iniciei lá para 94, né? Mestre, fala um pouco do mestre Márcio Cromado, né? Que é o seu mestre. Fala um pouco pra gente sobre ele, né? Eu que já tive a honra de fazer 2 entrevistas com ele, além de todo o talento marcial dele, uma pessoa, gente fina, um gentleman, né? Uma pessoa assim, extremamente educada, né? Eu tive a honra de entrevistá-lo 2 vezes, uma pessoa fantástica. E a gente sabe que ele tem um refino técnico muito grande, né? E é uma pessoa que sabe extrair o melhor de cada atleta. Na sua visão, né, você fazendo uma reflexão sobre os tempos que você treinava com ele, quais que você, quais as principais características que fazem do mestre Cromado o grande professor que ele é, né? Qual o segredo da didática dele para você? O mestre Márcio Cromado, eu sou muito suspeito para falar porque tudo que eu tenho na minha vida eu devo a ele, né? Ele me fez não só atleta, não só treinador, mas me fez um homem de verdade digno e de caráter. Foi ele que me ensinou isso tudo. Mas enquanto treinador, um dos diferenciais do mestre sempre foi a busca pelo refino técnico. A luta livre teve uma época que era conhecida pela pujança dos atletas, pela agressividade. Sempre foram atletas muito duros e muito agressivos, mas de certa forma, tecnicamente, até limitados, né? E o mestre Márcio Cromado, na época que eu comecei, era um dos poucos ali que
ou usava fazer guarda, ensinar uma meia guarda, né? Antigamente luta livre era jogo de jogar por cima amassando. E ele não, ele trabalhava raspagens muito bem e é um cara muito detalhista, né? Então, tecnicamente ele tem esse grande diferencial. Outro grande diferencial dele é a parte motivacional. Ele é um cara que ele consegue te motivar. Ele consegue fazer você acreditar em você mais do que você sequer acreditou um dia, né? Ele é um cara que ele te dá uma injeção de ânimo tão grande, isso não só nas lutas, para você levar o teu dia a dia mesmo, os desafios do dia a dia, né? Então o mestre, ele realmente é diferenciado nesses aspectos. Mestre, você treinou muito tempo também com o mestre Daniel Didani, né? Ele também é uma pessoa muito importante na sua história, na sua formação. Fala um pouco pra gente, né, os segredos da didática, né, do método de ensino do mestre Daniel Didani. Mestre Daniel Didani foi uma grande influência para mim também. É um cara que me ensinou muita coisa, muita coisa. É um cara que me passou muito da experiência de ter vivido fora, né, de ter morado muitos anos na Europa, porque o europeu ele tem uma mentalidade diferente. O europeu ele gosta de testar. Então, eu acho que uma parte do sucesso que eu tive enquanto treinador, quando eu morei na Inglaterra, né, e rodei a Europa toda, foi muito por conta das experiências que o mestre Daniel Didani me passou. E é um cara também que, tecnicamente, ele tem um conhecimento absurdo e uma facilidade de explicar e de adaptar as posições para um e para outro. Ele é capaz de pegar a mesma posição e adaptar para 10 pessoas diferentes com pequenos ajustes que vai fazer com que funcione melhor para cada uma dessas pessoas. Mestre, para muita gente que não sabe, né, você é formado em veterinária, se eu não me engano, pela Universidade Federal Fluminense, né? E se eu não me engano, seu pai e muitas pessoas da sua família são pessoas que atuaram no segmento do direito. Fala um pouco pra gente o que levou você a fazer veterinária, enfim, e se você chegou a seguir em algum tempo, enfim, fala um pouco pra gente sobre essa parte também na história da sua vida. Exatamente. Sou formado em veterinária pela UF, né, Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E, na verdade, hoje eu percebo que eu escolhi a veterinária mais para irritar meu pai mesmo. Porque quando eu com 12 anos, eu decidi que eu queria seguir em frente na luta livre, ele brigou comigo, tudo, não me apoiou, né? Foi uma guerra dentro de casa. E aí eu acho que, como minha família toda da área de direito, ao optar pela veterinária, acabou que eu dei eu tive uma oportunidade de retribuir para ele a irritação, de fazer ele passar um pouco de raiva. E cheguei a atuar um pouco como veterinário em Santa Catarina. Logo que eu vim para Santa Catarina para me estabelecer, trabalhei no zoológico do Parque do Beto Carreiro, né? E até que eu então pudesse me estabelecer financeiramente para poder seguir com a luta, né? Mestre, como eu falei na pergunta anterior, né, você que é formado em veterinária, todo mundo sabe, você tem um canal no YouTube que é um sucesso, enfim, tem uma grande quantidade de visualizações, você é uma pessoa super relevante, não só dentro do mundo do YouTube, mas vamos falar assim no YouTube também, todo mundo, gostando ou não do que você está falando, todo mundo nota que, obviamente, você é uma pessoa bastante esclarecida, fala muito bem, é bastante inteligente. Nem o maior hater do mundo iria discordar disso, né? E fala um pouco pra gente, né? Você que é uma pessoa pública e que usa o seu espaço não só para falar da sua profissão, da arte marcial, enfim, você fala também sobre questões sociais, questões políticas, enfim. Você acha que outras pessoas do mundo da luta, deveriam também começar a ter um engajamento maior com questões como política, passar a ter um entendimento maior sobre outros aspectos, além do mundo marcial, da sua profissão? Pô, eu te agradeço de verdade pelos adjetivos empregados aí, a minha pessoa. Na verdade, eu não posso reclamar, minha família sempre me deu uma boa condição, eu estudei nos melhores colégios, tive oportunidades que a maioria dos meus companheiros de artes marciais não tiveram.
Mas eu acho sim importante que o pessoal da luta tenha inicialmente uma vontade, um desejo e que entenda a necessidade de buscar aprendizado fora dos tatames, né? Se tornar uma pessoa mais inteligente, mais culta, porque isso vai fazer com que se altere a concepção que existe em relação às artes marciais. Ainda há, nos dias de hoje, isso por culpa nossa, não é culpa de mais ninguém, é culpa nossa mesmo, lutadores e praticantes de artes marciais, ainda há aquela concepção de que quem é lutador é burro, né? E a gente precisa mudar isso. Uma vez que a gente consiga mudar isso, o esporte e as modalidades de luta e as artes marciais serão mais respeitadas e, logicamente, por consequência, haverá melhoria das condições de trabalho para todo mundo, um retorno melhor. Mestre, agora falar um pouco da sua época de lutador, né, da sua época de competição dentro da luta livre esportiva. Você foi 7 vezes campeão estadual, você foi campeão em torneios de submission internacionais também, né, você ganhou praticamente tudo, né, um currículo realmente muito impressionante dentro da luta livre esportiva. Se você pudesse falar assim, quais os momentos, né, como atleta, que jamais vão sair da sua cabeça, se você pudesse lembrar assim, os momentos que, como atleta, mais causaram emoção em você. Eu ganhei algumas coisas assim, e dentro da luta livre sei lá, eu tenho um dos currículos aí mais vitoriosos, mas por incrível que pareça, os momentos mais marcantes para mim foram algumas das minhas derrotas, né? A minha derrota para o Zulu, que hoje é um irmão meu, que inclusive eu trouxe aqui para Balneário Camboriú para capitanear a Astra Fight Team junto comigo, para me auxiliar. A minha derrota para o Zulu foi uma das lutas que mais me marcou, porque por diversos motivos. Primeiro que foi uma guerra somente para eu ser capaz de lutar. Caí de cama 3 dias antes, e poucas vezes na minha vida eu fiquei de cama. Essa foi acho que das 2, 3 vezes na minha vida que eu fiquei de cama foi essa. Fiquei 3 dias de cama, saí da cama no sábado só para ir lutar com ele. E a gente fez uma puta de uma guerra, foi incrível a luta. Prorrogações infinitas, e acabou que ele me venceu no final. E essa luta me marcou muito, cara. Me marcou muito porque, primeiro, que foi uma superação muito grande para mim. Segundo, que foi uma frustração muito grande de ter perdido. Era uma época que eu tava ganhando tudo, tava ganhando de todo mundo. Então essa luta me marcou bastante. Uma outra luta que me marcou muito foi uma vitória minha sobre o Gabriel Gladiador, né? Que foi na final de uma Supercopa de Submission, se eu não me engano, da Ripidori. E foi aquele clássico, né? Luta livre e jiu-jitsu. E tava lotado, o Yacht Clube Jardim Guanabara lá na ilha tava lotado. Tava o Murilo Bustamante, o Zé Mário no corner dele, o mestre no meu. Metade da galera gritando luta livre, metade gritando jiu-jitsu. Foi muito marcante ali, cara. E outra foi a minha derrota na seletiva de Abu Dhabi, uma que eu tive a oportunidade de participar. Perdi pro Fábio Leopoldo. Acabou que eu fraturei a costela no meio da luta e não consegui continuar. E aí a luta foi interrompida. Mas ali foi marcante porque foram acho que 4.000 currículos enviados para o Sheik escolheu 40 e dos 40 eu estava selecionado. Então ali foi um motivo de orgulho poder representar minha modalidade. Se eu não me engano, foram só 6 atletas da luta livre, ou 5. Acho que eu, o Cacareco, Luciano Azevedo, o Zulu e o Marcelo Pitbull. Só 5 da luta livre. Então, porra, me senti muito honrado de ter sido escolhido para representar minha modalidade. Se você passou por muitas lesões, né, que atrapalharam bastante, né, o andamento da sua carreira como atleta, a ponto que em 2007, devido a alguma dessas lesões, você encerrou a sua carreira como atleta, começando sua relação como professor-mestre, né, principalmente uma lesão grave que você teve na coluna. Qual que foi a reação que você teve naquele momento? Enfim, o que levou você? É lógico, fatalmente foi devido à lesão, mas foi difícil para você trabalhar a sua cabeça? Você sempre acostumado ali como atleta, tentando disputar os campeonatos, ganhar as medalhas, enfim, ser o campeão, passar semestre. E por outro lado, foi algo assim
natural para você ou devido aos problemas de lesão você se sentiu um pouco frustrado em largar a carreira de atleta e virar mestre? Foi algo que foi mais por uma obrigação por causa das lesões ou foi algo natural para você que você conseguiu lidar com isso de uma maneira mais natural? Cara, isso foi extremamente difícil para mim, sabe? Encerrar minha carreira de uma forma tão prematura, com tanta coisa, né, para conquistar, e no momento que eu tava no meu auge, sabe? Fisicamente, psicologicamente, tecnicamente. Foi muito complicado, foi muito doído. Não consegui superar isso até hoje. Já tem aí, sei lá, 12, 13 anos, não consegui superar isso até hoje. Eu costumo dizer que uma parte de mim morreu naquele dia, né, que eu tive essa lesão, que eu descobri essa lesão. E embora pareça algo natural, né, você fazer essa transição de atleta para treinador, para mim foi uma transição muito doída, porque eu não queria, naquele momento ainda, ser treinador. Então, no início, as conquistas que eu consegui como treinador, elas eram um misto de felicidade e frustração, sabe? Não era legal, foi um momento muito difícil, muito, muito difícil. Até hoje eu ainda trabalho isso na minha cabeça, né? Mas foi muito complicado, cara, foi muito complicado mesmo. Mestre, eu sei que você é um formador, né, de campeões, você é que existem treinadores que gostam mais de pegar atletas que já são formados ou que já têm uma base já sólida dentro de uma determinada modalidade, enfim, e você já é uma pessoa historicamente que gosta ali desde trabalhar assim do zero, desde a base mesmo. Fala um pouco pra gente a sua visão sobre isso, né? Você, que eu sei até, eu já vi até uma entrevista sua que você não gosta muito de fazer camp, né? Que você não gosta dessa coisa de ter que partilhar ali o conhecimento só por 2 meses, depois a pessoa sai, você não vai ver ela mais. Você gosta daquela coisa, daquele vínculo mesmo, né? De amizade, aquela coisa ali que o professor e o mestre têm quando a pessoa é realmente integrante da academia. Fala a sua visão sobre isso, né? Se para você realmente é muito importante o mestre ser o formador, né? Ser um mestre que trabalha desde a base, desde a raiz. Fala um pouco para a gente a sua visão sobre isso. Isso é verdade, é característica minha. Eu gosto de fazer o atleta do zero, né? É o que me dá orgulho de verdade enquanto treinador, é pegar um atleta que não sabe absolutamente nada e depois ver ele despontando, né? E isso eu acho que primeiro é uma influência do meu mestre, né? A gente ali na RFT, a gente sempre foi muito fechado e o mestre foi meu mestre a vida inteira. Nunca tive outro professor de luta livre e jamais terei, né? Vou morrer com ele sendo meu mestre. E isso é um motivo de orgulho muito grande para mim. E também é porque eu tenho uma relação que pode ser até patológica com a luta livre, é uma coisa tão louca, que eu busco aquele caminho do samurai mesmo, sabe? O que me motiva é aquele caminho do samurai. Então eu não fico satisfeito só em formar bons atletas, eu quero formar o cara quero influenciar positivamente na formação deles enquanto cidadãos também. Quero ensinar a importância de alguns princípios tão nobres das artes marciais que hoje em dia tão, são tão raros de serem encontrados, né? Lealdade, respeito pelo seu adversário e, sobretudo, pela sua modalidade, honra, esse tipo de coisa é o que me move, é o que me dá tesão em fazer isso. Camp é algo é um espaço de tempo muito curto, onde você acaba que por ser muito curto, ele acaba que fica restrito ao aspecto financeiro e comercial, e não é isso que me move. Mestre, falando ainda dessa sua parte de professor, de mestre, fala um pouco pra gente, né? Você sempre cita o mestre Daniel Didani e o mestre Márcio Cromado, né? Como pessoas super importantes, né? Os seus mestres dentro da sua carreira, pessoas super importantes. O que é que você pegou de cada um para formar o seu estilo? Então, se eu te perguntar assim, você teve influência direta dos dois, é óbvio. O que é que você tem que você identifica que é do mestre Didani, que está em você, no seu modo de lecionar, e o que está dentro de você, que é uma característica que você pegou do mestre Cromado? Fala um pouco para a gente
E além disso também, uma pergunta dentro dessa, além do que você pegou de cada um, qual que é a principal, se eu for perguntar para você, qual que é o seu método de ensino, se você é mais disciplinador, se você é aquele mestre de corrigir posição, mais detalhista, conta um pouco para a gente, né, para o pessoal que não conhece você como mestre, que nunca teve uma oportunidade de ter uma aula com você. Essa pergunta é muito boa mesmo. Ah, porque é necessário que eu acabe me dissecando, né, para ver qual parte de mim veio de quem. Mas você está certo, assim, eu tenho algumas influências, né, as principais, com certeza é o mestre Cromado, a principal, logo depois o mestre Daniel de Dani tem uma grande influência em mim também. E eu acho que do mestre Cromado eu peguei a, a necessidade, né, eu entendo e passo isso para meus atletas, a necessidade do aprimoramento técnico acima de tudo, né? De que realmente a técnica vence a valência física, sabe? Então isso é algo que eu peguei do mestre, assim. Eu também, a minha postura enquanto treinador, eu peguei muito dele. Não sou aquele cara paga flexão, o cara que dá esporro. Eu sou mais um cara da conversa, mais um cara que deixa aberto, um canal de conexão aberto com meus alunos, sabe? E do mestre Daniel de Dani, eu acho que eu peguei a característica de entender que toda posição é adaptável e que é necessário para que essa posição seja eficiente para todos, que ela seja adaptada de pessoa para pessoa, né? Então, quando eu ensino, eu pego uma posição e no universo ali de 40 pessoas que estão no tatame, eu passo ali de um em um, fazendo ajustes específicos para que ela funcione melhor, de acordo com o biotipo daquele cara, de acordo com as valências que ele apresenta, com as suas limitações. Então isso eu peguei do mestre Daniel de Dani, que é um cara que é muito bom nesse sentido. Mestre, a gente sabe que a luta livre esportiva, né, apesar de ser uma modalidade maravilhosa, inquestionável isso, incontestável, ela, infelizmente, ela de fato ela é isso até os grandes mestres, né, os grandes professores que eu entrevistei, eles mesmos, na maioria das vezes, admitem isso. Então, a gente sabe que ela é dividida em núcleos, né? Tem um núcleo do mestre Eugênio, o núcleo do mestre Ruas, o núcleo do mestre Bosco, né, o núcleo da Budokan, etc. Ela não é uma modalidade unida. Você acha que o fato dela ser tão dividida assim é algo muito ruim, que em termos assim que atrapalhou a popularidade da luta livre? Se ela fosse mais unida, ela teria um número de adeptos, de inscritos muito maior do que ela tem? Na verdade, toda modalidade, se você for avaliar, ela é estratificada, né? Ela é subdividida em grupos. A luta livre não é diferente. Mas você vê isso no Muay Thai também. Muay Thai tem uma porrada de confederação, federação, não sei o quê. O próprio Jiu-Jitsu tem um monte de confederação e federação, e eles brigam entre si, né? Tudo acaba meio que sendo assim. Na verdade, o grande problema que eu vejo da luta livre, os problemas, né, e pelos quais ela se encontra diminuta, né, pequena, e eu costumo dizer que a luta livre está, inclusive, em vias de extinção, infelizmente. Primeiro foi o fato da falta de visão dos grandes mestres no passado, né, que enquanto o jiu-jitsu correu atrás de expandir a sua modalidade para o mundo inteiro, a luta livre estava preocupada em serem os mais brabos do bairro, né? Desde que metessem a porrada todo mundo no bairro ali, e se metesse a porrada no pessoal do jiu-jitsu, estava tudo ótimo, tá maravilha, objetivo alcançado, enquanto o pessoal estava olhando lá fora, indo para os Estados Unidos, indo para outros lugares. Então esse foi a falta de visão foi o maior problema, assim, um problema estrutural. Outro problema que também é estrutural é a característica da luta livre ser pouco comercial, né? Em diferentes aspectos, porém em todos. Porque, por exemplo, se eu for avaliar como é que você ganha dinheiro com luta livre, né? Se você não tem uma vestimenta, um uniforme adequado, né? No jiu-jitsu tem muito professor que ganha muito mais dinheiro vendendo kimono do que dando aula. Então, comercialmente ela já fica comprometida. O outro fator comercial também que limita muito o crescimento da luta livre é também a falta de um uniforme, uma falta de organização. Porque você imagina,
Um pai que não conhece, não sabe o que é luta livre, o que é jiu-jitsu, ele pega o filho e vai escolher uma escolinha para botar o filho, para matricular o filho na arte marcial. Aí chega numa aula de jiu-jitsu, toda a molecadinha de kimono, limpinho, cada um com as suas faixas, você olha e já sabe quem que é o mais graduado, quem que é menos, há aquela hierarquia. Aí vai logo depois, na sala do lado, uma aula de luta livre, a molecada toda sem camisa, de short, tudo suado, corpo com corpo. Porra, se não tiver micose, todo mundo pega. Então, quer dizer, é mais complicado mesmo. A natureza da luta livre, por si só, torna ela pouco atrativa comercialmente. Mestre, eu sei que essa é uma pergunta difícil, até porque são tantos e tantos nomes que fazem da luta livre esportiva ser a modalidade fantástica que ela é, desde do mestre Tatu, do mestre Fausto Bruno Sila, enfim, tantos grandes nomes, o mestre Leitão, o mestre Carlinhos Bruno Sila, o mestre João Ricardo e tantos outros nomes. Mas para você, quais os 5 principais nomes que para você são os nomes definitivos dentro da história da luta livre para ela se tornar o que ela é? Quais os 5 grandes pilares para você dentro da história da luta livre esportiva? Bom, realmente é difícil, né, citar 5 nomes, mas vamos lá. Mestre Eugênio Tadeu e mestre Hugo Duarte, tá? Pela representatividade que eles tiveram na formação do pessoal que está até hoje aí levantando a bandeira. Mestre Márcio Cromado, não só por ser meu mestre, mas porque em um determinado momento, onde a maioria dos nomes da luta livre resolveu migrar para outras modalidades, foi talvez o único que se manteve relevante, né, no cenário do MMA mundial, representando a luta livre. Mestre Daniel Didani, pelo trabalho de expansão que ele fez da luta livre na Europa, abrindo portas para diversas outras pessoas, inclusive para mim. E o Pequeno, Alexandre Pequeno, por conta das suas grandes performances que teve enquanto atleta, né, enquanto lutador, principalmente no Japão. Mestre, eu lembro de uma entrevista que você deu algum tempo atrás, falando sobre, né, a banalização dentro da graduação nas artes marciais. Né, alguns pretas que não são pretas, na verdade, tecnicamente, pessoas que não são pretas por mérito, né, e sim por outros fatores. Fala um pouco para a gente a sua visão sobre isso, né, sobre a banalização na graduação em algumas modalidades das artes marciais. Pois talvez seja até um pensamento oriundo de uma nostalgia minha, né, algo que não se aplica mais nos dias de hoje. Mas eu acho que graduação é algo muito sério, é muito sério. É você caminhar rumo a se tornar um faixa preta, e uma vez que você é faixa preta, você passa a ser o representante máximo daquela modalidade no mundo. Então, para mim, é algo seríssimo, eu levo muito a sério a graduação. E a forma que ela é feita hoje, na maioria das escolas, é vexaminosa, né? Você é fornecido uma apostila, onde você já sabe o que vai ser cobrado no seu exame, você decora meia dúzia de posição, você repete essas posições e você se graduou, né? Eu costumo comparar com a fórmula de Bhaskara, com o teorema de Pitágoras, todo mundo soube fazer isso no colégio, decorou para fazer a prova. Agora, quem é que vai conseguir fazer hoje, se botarem de repente uma equação de segundo grau para você resolver, algum exercício mais elaborado aí de geometria? Ninguém mais lembra como é que faz essas porra, né? E é isso que as pessoas querem como faixa preta, as pessoas que não lembram. Eu costumo dizer que um faixa preta ele não pode deixar nenhuma pergunta sem resposta. Você tem que ter uma bagagem técnica tão grande que qualquer pergunta que qualquer aluno em qualquer lugar do mundo te faça sobre qualquer posição, você tem que ser capaz de dar uma resposta. Se você não é capaz de dar resposta para todas as perguntas possíveis, você não deveria estar usando uma faixa preta. Mestre, eu sei que essa é uma pergunta difícil, né, que são tantos e tantos nomes, e você como um expert, um especialista, com certeza acompanhou isso desde sempre, mas a pergunta não vale pessoas do passado, enfim, que você não viu lutas deles. Sim, de pessoas que você acompanhou ao vivo ou pela TV, enfim. Para você, quais os 5 maiores nomes da história do MMA, pound for pound, pode ser brasileiro, estrangeiro, enfim, os 5 maiores de todos os tempos que você viu, seja ao vivo ou por TV,
pessoas que você acompanhou a carreira? Essa é difícil mesmo, essa é difícil até porque o esporte está em evolução, né? Então quem era muito bom 15 anos atrás provavelmente não ganharia nada hoje em dia, porque todo mundo evoluiu muito. Mas fazendo uma análise aqui atemporal, vamos lá. Eu diria Jorge Sampierre, Emelianenko Fedor, Anderson Silva, Kazushi Sakuraba e Khabib Nurmagomedov. Mestre, né, você tem um canal extremamente relevante, né, com uma quantidade imensa de inscritos, uma quantidade imensa de visualizações, e você é uma pessoa pública que sempre utilizou seu espaço não só para falar de artes marciais, da luta livre, e sim para MMA, enfim, e sim também para falar sobre outros temas sociais, política, enfim. Vou perguntar para você, mestre, quais as maiores decepções que você teve na sua vida marcial, seja como aluno, como dono de evento, como empresário, enfim, quais as maiores decepções que você teve no mundo marcial e quais as maiores decepções que você teve no campo da política? Bom, decepções nas artes marciais, cara, eu procuro não valorizar muito esse tipo de coisa porque eu me sinto até injusto reclamando de qualquer coisa das artes marciais, que hoje eu tenho uma vida maravilhosa e é justamente graças às artes marciais. Mas eu acho que as maiores decepções que eu tive talvez sejam as mesmas que todo treinador tem, né? De você ter algum aluno que suga o que pode sugar dentro da sua escola e depois vai embora, né? Eu, graças a Deus, não tive muitos episódios desses, mas os poucos que existiram acabam nos decepcionando, né? Eu acho que dentro das artes marciais, eu acho que essas são as grandes decepções. E na política, cara, acho que a maior decepção foi perceber que não existe perspectiva de melhora no Brasil. Foi descobrir de fato o quão enraizado tá esse sistema corrupto, desonesto e injusto dentro da vida do povo brasileiro mesmo, de uma forma, ao meu ver, permanente e irremediável, né? Então essa foi uma grande decepção, foi um grande choque de realidade que me deixou muito pessimista. Oi, mestre, uma honra conversar com você novamente aqui para o canal MMA Debate, né, de Belo Horizonte. Eu, Florescio Carpelli, fico bastante feliz de ter conseguido conversar com você. Sei que o seu tempo é muito corrido, né, e para você estar tirando esse tempinho aí para conversar comigo, eu sei que é porque você realmente acredita aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado das perguntas, né? Eu tentei fazer perguntas variadas aí para o pessoal que não te conhece como aluno, como é que foi você como aluno, como é que foi você como como atleta, né? Falar um pouco também sobre a história dos seus mestres. Então, muita gente conhece você como uma pessoa do YouTube, mas não sabe que, né, você é um grande nome da história da luta livre esportiva e um grande nome que a gente tem nas nossas artes marciais. Espero que você tenha gostado, mestre, e o canal MMA Debate novamente se sente honrado de ter falado com você. Fica com Deus, meu irmão. Ô, meu irmão, porra, o prazer foi todo meu. Porra, que alegria imensa conversar contigo de novo. Como sempre, né? São os nossos bate-papos, eles são alguns dos mais prazerosos para mim. Você consegue elaborar perguntas que saem daquela mesmice que a gente está acostumado em entrevistas normais e convencionais, né? Então, parabéns pela qualidade das perguntas, muito boas mesmo. E sempre que você precisar, eu estou aqui à disposição, tá? E um grande abraço a todos que acompanham o MMA Debate também. E um abraço para a galera de BH, essa terra maravilhosa que eu gosto tanto. Fica com Deus, tá, meu irmão?